Animada aqui hoje. Oi, Aline! Que bom, nossa convidada já está aqui conosco. Rosana, Cris, oi, Jô, Maria, Dedé, tu tá aí? Coisa linda! Gislaine, quem mais que eu tô vendo aqui? Fabrício, que tá aqui também durante as lives, Karine. Nossa convidada já está aqui. Oi, Rosana, Adriana também, Guadalupe, Vânia. Oi, Vânia, mesmo sobrenome da Aline, né? Nossa convidada super especial hoje. Gente, antes de chamar a Aline para estar aqui conosco, enquanto o pessoal tá entrando, vou fazendo um aquece aqui, né? Tô vendo a Zoa, a Aline também, a Centanaro, Jane, Gélia, que coisa linda. A Si, que tá aqui conosco em todas as lives também. Kelly, boa noite. Deixa eu contar para vocês um pouco, né, a respeito da trajetória e por que que a Aline nos traz aqui. Depois ela se apresenta para vocês. A Aline é uma cliente querida, oi Lu, que contratou o workshop para trabalhar no seu time de gestão de pessoas em desenvolvimento de futuras lideranças, ou seja, um pessoal que está trabalhando a si próprio com o apoio da empresa no desenvolvimento de competências de liderança. Então, nós fizemos um workshop que a Aline contratou, né? E ela vai nos trazer alguns depoimentos aqui, a percepção dela, o que ela. Isso, vai mandando coraçãozinho aí pro Instagram avisar mais gente. A percepção dela sobre o que fez de diferença, quer dizer, o que que esse conhecimento que nós vimos nas lives do Comunicativamente, e claro, muito mais coisa além do que a gente viu aqui, porque a gente sabe que nas lives não dá tempo de contemplar tudo, inclusive exercícios poderosos para as pessoas realizarem entre, ai, amigas do bem, querida, tu tá aqui. Entre os encontros, como ela percebeu esse empoderamento, essa mudança no ambiente, na possibilidade, na potência das pessoas, na própria gestão e nos resultados da organização. Oi, Ieda. Então agora eu vou chamar a Aline aqui para estar conosco. E vamos começar a live. Só um minutinho, já vou te convidar aqui, Aline, já te achei também de onde tu está falando. Vê se entrou o convite aí para ti. Chegando! Oi! Oi! Tudo bem? Tô vendo que a família tá aqui presente. Sim, Coisa tem que ter volume, mais né, Renata? linda! Deixa eu aumentar um Estão me pouquinho o volume. prestigiando aí. Coisa boa! Então, gente, essa é a Aline, convidada super especial. Aline, eu quero primeiro te convidar a te apresentar para as pessoas, né? Conta um pouco onde é que tu estás agora, de onde tu está falando, enfim, conta um pouco da tua trajetória. E aí depois a gente começa um bate-papo aqui, onde eu vou te fazendo algumas perguntas. Perfeito. Rê, primeiro te agradecer, tá? Muito obrigada pelo convite. Eu nunca fiz uma live, é minha primeira oportunidade, assim. E estar fazendo isso contigo, né? Com toda a tua generosidade aí, todo o espaço que tu sempre me deu, é um privilégio. Então, muito obrigada aí pelo teu convite. Deixa eu contar. Aí, pare um pouquinho agora, desculpa, vou ter que te interromper, não quero, não gostaria, mas preciso, tá? Porque agora eu vi um comentário aqui, sim, além da família, amigos da Aline estão aqui, sim, estão, a gente sabe disso, estamos muito felizes com a presença de vocês. E Aline, te agradeço demais também por ter aceito esse convite, porque poder ajudar, né, a mostrar para o mundo de maneira gratuita aqui, né, um tempo que a gente está colocando com todo o amor no coração, a diferença que fez na nossa vida conhecer mais sobre nós mesmos, no autoconhecimento, sobre a comunicação não violenta, sobre a autorresponsabilidade, atitude protagonista, inteligência emocional, fez uma virada de chave para nós, né? Então, por isso a gente se sente tão chamada, assim, tão chamadas e tão animadas em trazer isso para vocês. Então, te apresenta aí agora, eu ó, vou tentar ficar quieta. É um desafio, né, Renata, nós duas juntas. Então, aí, para o pessoal que está acompanhando, eu sou a Aline, eu sou especialista em desenvolvimento humano. Eu atuo já há 10 anos na área de desenvolvimento humano, principalmente
com liderança, que é a minha paixão, assim. Então, essa é uma temática que eu ficaria horas aqui falando, e por isso que eu comentei que é muito desafiador, porque eu sei que a Renata também é apaixonada por desenvolvimento humano, e liderança realmente sempre foi um foco aí na minha carreira e na minha trajetória. Então, toda a minha Aline, você está formação, falando de onde? eu Desculpa, você está falando de onde hoje? estou em Erechim, Rio Grande do Sul, mas trabalho para um banco da cidade de Curitiba, no Paraná, e estou num processo de mudança e de transição, tanto de cidade, recentemente saí do Sicredi, e eu sei que o foco um pouco hoje da nossa live também vai ser falar sobre o programa de desenvolvimento que eu conduzi no Sicredi. E aí foi onde eu conheci a Renata. A Renata eu conheci em 2020, num processo em que eu estava como aprendiz dela, um processo que a nossa central estava desenvolvendo. E naquele momento eu estava sendo desafiada a repensar esse programa de desenvolvimento de liderança. E aí, quando eu conheci a Renata, a forma como ela ensina, porque, gente, CNV tem em qualquer lugar, né? Se procurar cursos de CNV, workshops de CNV, você vai encontrar muitas opções na internet, né? E muitos profissionais que trabalham com isso também. E por que nós optamos pelo trabalho da Renata? E quero reforçar aqui também a minha admiração. Porque a Renata, ela tem um cuidado com o aprendizado. Eu acho que mais do que só falar sobre a técnica, né? A observação, sentimento, necessidade, pedido. Mais do que falar sobre a técnica, a Renata vive a CNV. E ela tem um interesse muito genuíno, uma preocupação com o aprendizado. Então, quando eu conheci ela, na experiência de aluna dela, né, conhecendo a CNV pelos olhos dela, eu pensei, não, é isso que a gente precisa trazer, porque fez muito sentido, conectou muito. E aí também, quando nós divulgamos a live, né, tinha lá na escrita estava um divisor de águas, nananã. Eu pensei, o que isso representa na prática? E aí eu tentei voltar um pouco sobre os dois programas que eu tive o prazer de trabalhar contigo, a temática da CNV, e realmente, não é exagero. Não foi exagero a gente colocar na live, foi um divisor de águas, porque realmente foi um divisor de águas. E aí eu convido quem está aí na live e que teve a oportunidade de também aprender CNV com a Renata, que possa ir reagir ou escrever também, porque eu entendo que sim, foi um divisor para mim como tua aluna, né? Mas também dentro desse programa de desenvolvimento de lideranças. E eu quero começar a minha fala aqui trazendo alguns pontos do porquê que colou tanto, né, essa temática da CNV. Eu acho que tem várias formas da. Ó, a Ó, galera já tá começando. Marilene aqui contando, sim, querida, lembro de ti, sei quem é, a Rosana também. Ai, coisa bem linda de escutar falando sobre isso, Aline. Me toca o coração, assim, porque é para mim tão importante fazer uma contribuição de valor e realmente a ideia é que as pessoas possam perceber que todos os recursos, eles podem ser utilizados em qualquer área da sua vida. Seja na vida pessoal ou na vida profissional, né? E hoje a gente está aqui para explorar um pouco a diferença que faz, né? Na questão da prática das organizações, que às vezes pode ser um ambiente tão estressante, né? Com tantos desafios, porque tem tantas necessidades das pessoas em jogo. Ah, Jô, em jogo também, Girafa, lá do Revelando a CNV, do curso que nós fizemos há algum tempo atrás. E, então, é uma questão, assim, de mudança de olhar, né, Aline? Vai, mas enfim, vai comentando aí que fez um convite, o pessoal se manifestou, daí eu já também quis pontuar isso, mas a Perfeito. ideia é escutar E eu acho mais. que comunicação é uma temática que sempre é pauta em qualquer processo de desenvolvimento, qualquer programa onde a gente vai trabalhar potencial para liderança, a comunicação acaba sendo pauta, né? E eu acho que a grande diferença que deu nessa cola com a CNV e por que a CNV é porque eu acredito muito que os processos de desenvolvimento, eles não podem ser só focados no fazer para ter, que é focar muito na técnica. Então, eu faço passo a passo e eu tenho um resultado. E quando nós tivemos esse desafio de redesenhar esse programa, a minha intenção também genuína era: eu preciso olhar com mais profundidade, porque tem uma camada que vem antes, que é o ser. E aí eu entendo que é onde a CNV se conecta. Não é só trabalhar a comunicação num sentido de oratória, influência, persuasão, e aí eu obtenho coisas e eu tenho um resultado.
a camada do ser, ela é quem sustenta o comportamento e o resultado. E aí aqui eu trago dois ganhos bem importantes na minha percepção, que é, enquanto indivíduo, você trabalhar o ser, o fazer e o ter, você tem consistência. Você tem, você consegue a um longo prazo ter muito resultados consistentes. E enquanto instituição, enquanto organização, pensar o desenvolvimento dessa forma ajuda a fazer aquela costura, aquele fio dourado da cultura. Porque a cultura não é aquilo que a gente tem, e sim aquilo que a gente faz. Não é algo que a gente não é palpável, né? É muito intangível. Então, acho que trabalhar desenvolvimento focando no ser, e eu acho que esse é o grande diferencial do programa que o Sicredi ainda tem, porque apesar de eu ter saído de lá, o programa segue, e eu acho que esse legado e as colheitas, elas continuam, mas é muito olhar para o ser e não somente o fazer e o ter. E conecto com a intenção assim que a CNV tem, que é realmente poder olhar para dentro. E foi o primeiro exercício que nós fizemos com o nosso grupo, que estava em processo de desenvolvimento de liderança. Uma fase extremamente sensível, né, Renata? Extremamente sensível, lidando com muitas expectativas. Ao mesmo tempo, esse autoconhecimento, esse desenvolvimento, ele precisa gerar resultado. Tem muita coisa em jogo, né? A carreira da pessoa que está em jogo. E a gente startou o programa muito com esse olhar. É mais profundo. Nós queremos mergulhar em águas mais profundas do que só ensinar técnicas que as pessoas fazem algo e elas têm um resultado. A gente quer que esse resultado ele seja sustentado não só por um falar bonito, uma comunicação bonita, mas um ser bonito. E aí eu acho que é onde a CNV dá essa cola. E várias experiências, né, Rê? Colocar a CNV um pouco mais adiante do programa. E aí repensamos, não, tem que ser um dos primeiros módulos, assim, CNV tem que ser o start, porque é onde de fato a pessoa tem essa virada, essa transformação muito do processo de comunicação estar pautado em presença, em escuta, em empatia, e aí é muito um olhar de dentro para fora e não ao contrário. E comunicação é a base, né? A principal ferramenta de uma liderança, principal ferramenta. Para mim, a liderança, ela é o resultado de relações com qualidade, né? Você construir confiança com a tua equipe, com os teus pares, com o teu círculo. E a comunicação, ela é meio que a ponte, assim. Para mim, a qualidade da liderança, ela está diretamente proporcional à qualidade de relacionamento. E eu acho que é... Olha só, posso fazer um complemento aqui, Aline? Quando tu trouxe essa questão da comunicação como uma competência-chave para o desenvolvimento de uma liderança, e aí, pessoal, quem está aqui com a gente, procura fazer uma metáfora, uma analogia aqui, entendendo que tudo que a Aline está trazendo pode ser aplicado também na nossa vida pessoal, porque nós somos líderes da nossa vida. Então, quer dizer, quando ela está dizendo que a competência da liderança é essencial, aliás, a competência é essencial para uma liderança, é essencial para qualquer um de nós, inclusive como pessoa física, porque nós lideramos a nossa vida. E aí eu lembrei, Aline, do Anthony Robbins, que é um coach internacional, né? Tu já conhece, tá? Algumas pessoas aqui, se não conhecem, sugiro que vocês deem uma olhadinha, né? Deem uma buscada nele no Google. Tony Robbins foi coach de pessoas como Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá. Eu fiquei meio assim, que interessante, Madre Teresa fez coach. Nunca imaginei que mulher à frente do seu tempo, ousada, moderna, né? Em busca, enfim, de desenvolvimento. Ele fez coach com Bill Clinton, com a Lady Di, quer dizer, uma turma, né, que tem resultados incríveis. E o Tony Robbins diz uma coisa muito parecida com o que tu trouxe, que foi o seguinte: ai, gente, tem um pessoal que fez o módulo aqui. Ai, só um pouquinho, já digo a frase do Tony, a Fernanda Vargas Loss. Ai, que lindo, a Fernanda Rios, né? O pessoal comentando que fez, que foi maravilhoso ver esse módulo conosco. Então, se vocês quiserem contar aqui um dos principais insights, se houve alguma coisa que vocês perceberam que fez uma mudança de chave, vai ser lindo também. Se vocês quiserem fazer lives, depois me avisa lá no direct, quem sabe a gente marca uma live assim como a gente está fazendo com a Aline. E o Tony Robbins diz o seguinte, gente, ele diz que a qualidade da nossa vida depende da qualidade da nossa comunicação. Então, ele está falando, ele fala, pensa que o que a Aline está trazendo é muito próximo
do que esse cara que é reconhecido mundialmente, ele diz como das suas frases, assim, né, de início das suas aberturas de treinamento. Porque a qualidade da nossa comunicação, ela tem uma influência grande no nosso relacionamento. E nós somos seres gregários, nós precisamos fazer convites de colaboração para que a nossa vida prospere, né, Aline? Perfeito. Eu acho que é muito isso, assim, quem se comunica bem, vive bem. Em resumo, quem se comunica bem, vive bem. E a liderança, ela precisa dessa comunicação construindo vínculos e relações de confiança. Você não desenvolve ninguém se não tiver esse link com o relacionamento de confiança. E aí, o que que a gente encontra, né, quando nós entramos num programa de desenvolvimento que tem essa intenção? Não é a intenção de entregar ferramentas, mas sim um processo muito profundo de mergulho e autoconhecimento. A gente encontra pessoas que carregam as suas histórias para dentro da organização. Porque esse filtro da comunicação, aquilo que sai da boca, passa por um processo de pensamento e passa por um processo de emoção. E a gente começa ali a mergulhar e a fazer esse exercício com o grupo então a gente precisa olhar para dentro. Se o que sai é reflexo que tem dentro, nós precisamos olhar pelo que está passando aqui. E essa qualidade de comunicação, ela vai também dizer muito sobre como eu estou lidando com as minhas experiências internas, com as experiências que eu já vivi e as histórias de vida que vêm parar aqui na organização. Então, o cenário é o quê? Você tem um profissional que quer exercer um cargo de liderança e está se preparando para isso. E junto com ele vem relação com o pai, relação com mãe, relação com o irmão, e que são projetadas nessas novas figuras de hierarquia. Tem um filtro, tem um papel, que é a forma como tu se comunica e se relaciona dentro da empresa é carregado por essas histórias. Então, quando eu falo, a nossa intenção era mergulhar um pouco mais, é porque nesse processo não tem essa divisão CPF e CNPJ. É um ser humano que está ali. Que é e aí, um olhar do ser humano como um ser integral, entendendo que... Eu posso trazer um pouquinho aqui? Tudo bem? Quando tu trazes, Aline, essa questão de que as pessoas repetem as relações que elas tiveram com as suas figuras hierárquicas, ou seja, figuras de autoridade, se nós não desenvolvemos esse autoconhecimento, isso impede a prosperidade da nossa carreira. Porque daqui a pouco, se eu tenho alguma dificuldade para me colocar, porque no meu histórico, né, eu tive, enfim, uma relação com figuras de autoridade, seja pai, seja mãe, professor, avó, cuidador, e nesse movimento eu não consegui expandir a minha voz, ou passei a construir crenças que a minha voz não tem valor, que aquilo que eu falo não é importante, que, enfim, o que vai acontecer? Isso vai replicar depois na minha relação com o meu gestor. Daqui a pouco eu estou respondendo para uma liderança e eu não consigo colocar ideias, dar sugestões, ousar inovações dentro da organização. E isso me impede, muitas vezes, também de poder assumir um cargo de liderança, ou se eu estou num cargo de liderança, isso também pode comprometer que eu consiga me posicionar com o meu time, tomar decisões impopulares, dar feedbacks de alinhamento para que essa pessoa saiba, né, no que ela está brilhando, se desenvolvendo, fazendo entregas e no que ela precisa se desenvolver ainda mais. Não é que lá na capacitação de CNV, de comunicação não violenta, a gente vai ficar falando de pai e de mãe, não é nada disso. Mas que a Aline, né, o que a Aline está trazendo é o seguinte: nessa hora que a gente vai ampliando o autoconhecimento, nós vamos fazendo algumas escolhas sobre quem a gente quer ser, né? Porque eu digo que a comunicação não violenta, e aí quando eu integro, né, uma parte maior de inteligência emocional, de autorresponsabilidade, enfim, de autoconhecimento, além do método de, como a Aline diz, né, o que aconteceu, como eu me sinto, o que eu preciso e um pedido, existe toda uma abertura de espaço para que a gente perceba o valor disso. Eu preciso entender que tem propósito, porque vai exigir de ti dedicação. Então, a única maneira de nós podermos realmente nos dedicarmos, ao invés de fazer aquela coisa que é pesada, sabe? Ai, tenho que fazer. Não, eu escolho, eu quero. É quando nós estamos motivados, quando a gente encontra motivo para isso. Então, o que acontece? A gente tem que mostrar que aquilo ali vai mudar a tua vida. A gente tem que ver propósito naquela transformação. Então, eu digo que é uma mudança
de percepção para a vida. É quase como se fosse uma filosofia. O que tu pensa sobre isso, Aline? Rê, tu sabe que um dos principais movimentos, assim, que para mim gerou muita surpresa no pós-CNV, assim, até linkando com um pouco de resultados, foi ver os participantes encarando conversas difíceis. E essas conversas nem sempre eram num sentido profissional. Porque a conversa ela se torna difícil para ti, porque tem alguma coisa que faz ela ser difícil para ti. E as conversas, elas passaram muito por uma emoção difícil de lidar. Então, quando eu falo, tá, volta e olha para dentro, o que está acontecendo aqui? É um pouco esse estado de presença, essa presença com qualidade, em que eu paro para observar o que está acontecendo dentro e eu começo a perceber. E aí, uma provocação que a gente sempre faz nos processos de desenvolvimento é: olha para aquilo que tu está sentindo, coloca uma lupa nisso. Porque nós desaprendemos, é como se o nosso corpo tivesse sido desconectado da nossa emoção e o corpo só tá levando a gente passear, né? Ele só serve como. E o corpo, ele dá as principais pistas do que está acontecendo. Quando a Renata traz essas crenças, esses filtros, esse véu que a gente olha o mundo e as relações, é muito pautado por coisas que foram construídas e que o meu corpo dá pistas internas, tá? Tu tá sentindo essa raiva aqui, olha para essa raiva porque ela é uma pista de algo. Uhum. E o outro é só o estímulo. Então, se dá conta de que o outro não tá contra mim, ninguém tá contra mim. O outro é apenas O um outro está a favor de si, assim como eu a favor de mim. perfeito. O outro está a favor de si, assim como eu estou a favor de mim. E não é um conflito de briga de ideias, tá? Cada um tentando defender algo que é importante para si. E esse algo que é importante, ele vai ter a ver com essas crenças, com essas necessidades que são muito profundas. E o movimento que o grupo fez foi ir atrás dessas necessidades. Para mim, foi o movimento mais bonito. E aí tiveram pessoas que foram fazer conversas com pai, com mãe, com irmão, com líder, com subordinado, conversas que estavam pendentes e eram difíceis porque elas eram emocionalmente difíceis. Então a gente começa o programa fazendo muito essa provocação. Coloca uma lupa naquilo que tu sente, porque ali tu vai sentir o cheiro de alguma coisa e tu vai atrás desse cheiro e tu vai encontrar onde está o pulo do gato. E aí acessar isso e poder atravessar essa emoção, né, Renata, dando um significado, que daí é o sentimento, e fazendo essa educação até interna de diferenciar o que é pensamento, o que é emoção e o que é sentimento, tu vai encontrar pistas das coisas que você precisa resolver em ti. E é só a partir desse resolve contigo e depois vai pro outro que tu passa a enxergar o outro como algo, o foco da conversa não é mais você. Aí você para de se defender, você para de tentar convencer os outros, você para de se calar querendo falar, e aí você começa a olhar para aquilo que de fato é importante para ti. Sabe que tem. Foi tão linda essa tua fala, e eu quero destacar aqui, pessoal, porque eu não sei se todos vocês viram, a fala do Alexandre Lussani, quando ele diz o seguinte, que tem muito a ver com o que a Aline está nos dizendo. A CNV contribui muito com a sinceridade radical, né? Não sei muito bem o que tu quer dizer com radical, mas enfim, tá, Alexandre, porque pode ser que eu tenha te entendido parcialmente. Para se preocupar verdadeiramente com a pessoa, sem deixar de falar o que precisa ser dito. Então é isso. Quando a gente fala em comunicação não violenta, não quer dizer assim que nós vamos, compreendendo, tendo empatia pelo outro, então agora a gente vai tolerar tudo, porque nós estamos sendo um olhar mais sistêmico para tudo que está acontecendo. Usa muito disso que a Aline está nos trazendo, porque na verdade nos empodera. E isso que o Alexandre está colocando aqui também, né? Eu consigo dizer aquilo que precisa ser dito, porém gerando confiança e relacionamentos duradouros. Porque se trata de encontrar uma outra forma de enxergar a situação, onde, como a Aline disse, ao invés de nós entrarmos numa disputa por opiniões e argumentos, nós começamos a entender a humanidade, ou seja, saber mais sobre nós e também visitar a humanidade do outro para que possamos encontrar novos caminhos de dizer as mesmas coisas, mas a partir da autorresponsabilidade. A gente para de colocar, como a Aline disse, né?
aquela coisa do olhar no outro e coloca a lupa na gente. Se essa pessoa está sendo um estímulo, isso está causando um impacto em mim, o que isso fala sobre o que eu preciso. Porque quando a gente descobre o que a gente precisa, nós podemos encontrar estratégias para atender as necessidades. E uma outra coisa que a Aline, que tu trouxe, Aline, que eu acho tão legal, assim, tão fundamental, tão importante destacar, é essa consciência de que o outro está cuidando dele. Então, nós temos uma tendência, como seres humanos, a tornar as coisas pessoais. E aí, quando a gente acredita que um colega vai lá e atrasa uma entrega, ou não aparece no horário marcado, né? Ou enfim, não me empresta alguma coisa, ou não me ajuda em determinado momento, se nós não tivermos esse olhar de autoconhecimento e todas essas técnicas, oi, help, o risco que a gente corre é de muitas vezes entender que aquilo é de fato um ataque pessoal, e aí rapidinho a gente vai para um lado de reatividade, ou seja, eu agrido o outro, dando um troco, ou me defendo dessa pessoa, ou simplesmente paraliso. E aí, por medo, muitas vezes, né? E aí o que acontece? Existe uma ruptura nessa relação. E a gente sabe, né, que não é muito fácil, como a Aline disse, as conversas corajosas, as conversas sensíveis, as conversas que às vezes são difíceis para nós, elas muitas vezes não acontecem, como tu muito bem trouxesse, pela questão emocional. Eu tenho medo de abalar a relação, eu tenho medo de ser atacada, eu estou com raiva da outra pessoa, eu estou frustrada com o que ela fez, eu estou aqui acreditando que ela não gosta de mim, que ela não se importa, que ela não colabora, que ela não me considera. E aí a gente acaba, muitas vezes, quer saber, deixa quieto, porque se eu mexer, piora. Só que nós esquecemos que dentro de nós já existe uma barreira nessa relação, né? Então, se trata de aprender outras formas de estar no mundo, de poder dizer o que se precisa, como foi trazido pelo Alexandre e pela Aline, gerando mais conexão, fortalecendo essa relação. E isso é possível, né? Está É, dizendo que tu testemunhou que as pessoas. Por que eu convidei a Aline, gente? Quero contar isso para vocês, tá? Porque eu tenho inúmeros clientes na área corporativa. Quem me conhece aqui só do Instagram talvez não tenha tanto conhecimento sobre a minha vida pregressa e a minha vida atual. Porque muitas das pessoas que me seguem, Aline, me descobriram na pandemia, quando eu estava fazendo várias lives para trazer recursos para as pessoas lidarem com aquele momento tão desafiador. Mas a minha trajetória, assim, 90%, mais até eu diria, 99% da minha trajetória profissional é nas organizações. E aí, um belo dia, eu não lembro por que eu te mandei uma mensagem, era uma outra coisa. E aí tu me disse, nossa, Renata, parece transmissão de pensamento, porque eu ia mesmo te mandar uma mensagem para te contar algumas coisas das transformações que nós observamos aqui, porque as pessoas vieram te procurar para contar, né? Que essas conversas aconteceram, não só dentro, na época, nós estamos falando, acho que foi ano passado, né, Aline? Foi 2023, né? Abril, eu acho, deve estar fazendo um ano agora, a última turma que nós fizemos na época, a Aline estava no Sicredi, agora está fazendo um movimento, vai, né, vai se mudar, e olha, está dando um show. Já, gente, coloca aqui se vocês imaginavam que essa era a primeira live da Aline, porque está arrasando o espetáculo. primeira lá. Oi, Angela, que lindo. Então, ai, muito obrigada. O Alexandre está trazendo um esclarecimento quanto à sinceridade radical. Seu comentário, Renata, vem ao encontro sobre importar-se pessoalmente. Sim, eu me importo com o outro. É isso que muda. Oi, Adri. Eu olho para o outro a partir de uma outra perspectiva. E quando eu me conecto com essa humanidade dele, naturalmente desperta a minha bondade natural, porque eu percebo que o outro está cuidando dele assim como eu. E que se a gente chega nesse lugar profundo que a Aline está nos trazendo, que é o que te move a agir da forma como tu estás agindo, o que tu estás buscando, o que é importante para ti, o que te preocupa, o que para ti é tão importante que tu está tentando defender para garantir que tu não perca, ou o que tu estás tentando assegurar que aconteça. E aí já te passo aí, Aline. É um processo, como o Alexandre está dizendo, de desafio, porque nós precisamos escolher estar neste lugar de desenvolvimento, de crescimento,
de busca por experiências que tornem a nossa vida mais maravilhosa. E aí acontece essa empatia assertiva, ou seja, eu consigo me fazer clara e sou compreendida pelo outro de acordo com a minha intenção. Não é uma coisa em que eu quero demonstrar cuidado e o outro entende que eu estou sendo metida, né? Eu consigo me colocar com clareza. Quando eu ajo dessa forma, porque eu estou me sentindo dessa maneira, porque tal coisa é importante para mim. Então eu gostaria de. Claro que a gente não vai falar assim, gente, o tempo todo. Nós falamos que existe uma comunicação não violenta formal e uma informal. A formal é quando nós estamos aprendendo, que é quase como se tivesse aqui uma tela mental dizendo o observador, o fato, né? Ou o sentimento, a necessidade, o pedido. Com o tempo, quando a gente vai ganhando musculatura, elasticidade, aquilo já se tornou um novo padrão, nós podemos começar, eu quero te pedir tal coisa, né? Porque para mim é tal coisa importante, eu pensei tal coisa. Mas o importante é que esses 4 componentes aconteçam dentro da conversa, porque isso vai dar uma conotação completamente diferente, né? Por isso falasse na importância de diferenciar essas questões: sentimento, pensamento, fato, julgamento, necessidade, estratégia, pedido, exigência, porque são convites completamente diferentes que nós fazemos nas relações. E a gente vai criando estratégias, né, para lidar em como que eu defendo aquilo que é importante para mim, porque eu entendo que o ambiente externo, ele não é um estímulo, mas pode ser uma ameaça. E eu começo a criar estratégia. Cada pessoa vai criar uma estratégia única. E a gente passa por isso, assim, de ver a estratégia do silêncio. Então, eu me calo, eu me recolho. E aí eu fico chateado. E se alguém perguntar, eu falo que tá tudo bem. Aí o outro que cria a estratégia do tentar convencer. Então, eu tento argumentar, eu tento colocar a minha razão acima, eu tento te convencer. Ou às Esse, vezes, gente, é o paradigma que a gente usa, o modelo mental que nós temos, que nós chamamos de comunicação não violenta, do mindset do certo ou errado, onde existe uma polaridade, uma competição constante, onde nós nos relacionamos pelo julgamento, pelo rótulo, pela crítica. Então começa a ter uma disputa, é isso que tu está falando, né? Quem é que tem razão aqui? Esse é o que a gente mais encontra, né? Porque é o que a gente aprendeu. porque É o aí que o nós outro aprendemos. questão de defender algo que é importante para ele, eu entendo como, sei lá, uma crítica. Ó, tá me criticando. Eu já uso uma estratégia para defender o que é importante para mim. Então, isso vai criando um abismo nas relações. Tá cada um aí com as suas necessidades, buscando ser cuidado, e a gente não se cuida nas relações. A gente tá focado em cuidar de si e não tá cuidando do outro, e não tá convidando o outro a colaborar nessa comunicação. E outra coisa que eu queria pegar gancho da tua fala, Rê, é sobre coerência, congruência, que eu acho que também é importante, né? As pessoas que estão num processo de se desenvolver, por vezes elas vão ir tentando fazer movimentos de mudança e nem sempre é aquilo que está rolando dentro. E vou pegar o exemplo do posicionamento, porque isso no Sicredi é muito forte, né? É uma das necessidades que, tipo, 80% dos participantes precisam trabalhar até por uma cultura mais relacional. E aí, às vezes, esse posicionamento, ele até acontece, mas quando ele não vem com o cuidado interno, de olhar para a emoção, de olhar para a necessidade, peraí, o que está rolando aqui dentro, fica aquela luz vermelha aqui, né? Tem uma coisa piscando. E aí o que sai da minha boca e eu falo: "Não, Renata, tá tudo bem, eu entendi". Mas por dentro eu tô chateada. E a Por tua dentro, linguagem corporal manifesta o desconforto. E manifesto. aí, aliás, impede a confiança, impede que a confiança se estabeleça, porque o outro sente, percebe, intui, captura que não tem autenticidade pela falta de congruência que tu estás trazendo. Como a falta dessa congruência gera um alarme aqui, fica piscando uma luz, o outro também tem um radar aqui, que fica girando. Tá, mas não tô entendendo, não colou muito bem. Isso que a Renata falou não conversa com o que bateu aqui. E essa falta de congruência é o que faz a confiança não ser estabelecida. Uhum. E aí eu até estou verbalizando algo que eu quero que o outro entenda, mas se não tiver carregado, por isso que eu comecei a minha fala com o ser, o fazer e o ter. Porque é o ser, é sustentado pelo ser. E esse ser é olhar para o mundo emocional, é olhar para as suas necessidades, é olhar para as suas experiências, é dar outros significados e fazer testes, porque eu acho que é muito fazer testes, né, Rê? É você se experimentar assim como eu contei que a turma foi fazendo,
E alguns mirando nas conversas mais difíceis que eu pensava, meu Deus, eu não teria coragem. Eu não teria essa coragem. E outras pessoas foram se testando muito nessa exposição emocional e nessa expressão, né, de uma forma, de uma comunicação diferente, cada um foi no seu nível de desafio. E buscando o quê? A congruência. Porque quando nós falamos sobre uma liderança autêntica, eu não consigo enxergar uma liderança autêntica que não seja essa liderança que tem congruência com o mundo interno. Aí fala uma coisa, mas não é. E o ser humano é muito bom em captar. Então, por mais que aquele líder tá falando algo para o seu time, ele faz uma reunião formal, ele se prepara para aquela fala, ele treina uma fala buscando essa assertividade, se não tem essa cola interna do mundo emocional, não vai gerar essa confiança. E para mim, essa característica que mais me orgulha, e aí quem tá aí que passou pelo grupo e conhece o meu trabalho, é o que mais me orgulha é ver uma geração de líderes que tem essa conexão muito humana, que traz a sua humanidade e faz o convite para o outro. Vem também. E um dos questionamentos que veio na CNV de uma pessoa foi, tá, mas aí o outro não vai estar me manipulando, se eu fizer isso eu não vou estar deixando o outro fazer o que ele quiser, porque eu vou ser o bonzinho que aceita tudo, que olha para as necessidades. E aí eu acho que aqui vem o convite do, então vamos testar esse negócio, porque quando você testa trazer a sua humanidade, você também convida o outro a trazer a humanidade dele. E aí o Marshall fala que é ali que A mágica acontece. ali que a mágica acontece. É quando as humanidades se encontram. Então não é florzinha de RH, gente. Ainda me arrepio até na nuca, juro por Deus. É aí que a humanidade acontece. Quando você consegue enxergar a pessoa como humano, porque você conseguiu se enxergar como humano. E aí todas essas estratégias que a gente fica criando dentro de nós, elas caem por terra. Porque eu não preciso disso. Eu trazendo a minha humanidade, me despindo disso, trazendo a minha vulnerabilidade, que é uma palavra que está super em alta, é o que o outro precisa para se experimentar também. Então a gente imagina que ao exercitar, eu vou fazer isso e o outro vai montar em cima de mim. Eu já ouvi isso de líderes. Vai montar em cima de mim, porque ele vai achar que então eu tô ali para atender as necessidades dele. Quando isso vai para a prática do teste, o movimento é totalmente ao contrário. À medida que você consegue falar daquilo que é importante para ti, de como que tu tá se sentindo, e tu traz o mundo emocional para conversa, o outro vem. É aí que dá. Uma coisa. Quer finalizar o raciocínio? Não, pode. Eu tava lendo aqui Tá. Ai, vai, tem tanto comentário legal aqui, tem gente amando. E Davi, teu comentário aqui. Vivenciei na prática e dá muito certo, diz a Aline Centenário, isso que tu estás dizendo, a Aline também. Sabe o que eu lembrei, que eu acho tão legal comentar aqui? Duas coisas que eu queria comentar antes de nós seguirmos, Aline, que é o seguinte. Gente, essa questão da congruência, como é que ela acontece, né? Porque isso que a Aline está trazendo é muito importante. Porque a fala a partir... Aliás, a fala que gera confiança, segurança psicológica para que tu te coloque vulnerável também, é aquela que transmite autenticidade. Então, a autenticidade, só para destacar o que tu já trouxe, é muito conversa com essa questão da congruência. Tu percebe que a minha linguagem corporal está alinhada com aquilo que eu estou dizendo. Por isso que não basta tu ler lá no Google, né, a estrutura dos 4 componentes. Existe um trabalho anterior que é fantástico e lindo, que é o processo que a Aline está o tempo todo comentando aqui conosco, que ela vive e que ela observou acontecendo com os colaboradores que estavam se preparando para se tornar líderes no ano passado, quando ela era colaboradora do Sicredi, Uniestados, né, lá em Erechim, onde ela percebeu essa transformação nas pessoas. O que é essa transformação? Não se trata de tu aplicar um método ali, fala assim, 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 pronto. É uma coisa, como ela disse mais de uma vez, profunda, porque muda o teu olhar para o mundo, muda quem tu quer, quem tu és, na verdade. Porque se tu muda a maneira que tu observa, tu vai mudar completamente as tuas estratégias. Então, a congruência nasce por um alinhamento.
entre o pensamento que eu tenho sobre aquela situação. Por exemplo, eu deixo de ver uma pessoa agressiva e eu percebo que atrás daquela agressividade existe uma necessidade não atendida. Então eu tenho consciência que aquela pessoa, quando está falando alto, gritando, ou de repente sendo mais áspera, dizendo sai daqui, sei lá, qualquer coisa assim, eu faço uma escolha. Eu, claro que eu vou me posicionar com ela, né? Dizendo quando tu eleva o teu tom de voz, ou quando tu diz tal coisa, é assim que eu me sinto, tá? Então eu quero te pedir que, primeiro, tu me tragas, né? O que tá te incomodando, ou o que tu gostaria de me pedir. Nós nos tornamos uns facilitadores, não só da nossa experiência, como também da experiência do outro. Porque nós podemos, com o nosso conhecimento, fazer falas que contribuam para que o outro se expresse de uma maneira, né, que contribua também para que eu tenha desejo de ajudar. Então, nós podemos fazer perguntas, que orna muito com o que a Aline estava dizendo antes, que a nossa tendência natural é tentar dar respostas, tentar convencer o outro. Então, precisamos fazer mais perguntas, muitas vezes, do que oferecer respostas. E aí, à medida que a gente deixa de olhar aquela pessoa agressiva, esse rótulo que está vindo aqui, esse julgamento, né, que está me dizendo, o jeito que ele está falando comigo não é justo. E aí, por não ser justo, eu começo a sentir raiva. E aí, se eu não olhar para isso, eu vou rebater no mesmo tom. E se eu respondo uma grosseria com grosseria, eu me torno alguém grosseiro. Só que muitas vezes não tenho essa consciência. Que quando eu me torno alguém grosseiro, eu perco a admiração por mim. Então, isso acaba causando um baque. Coloca aqui pra gente se o que a gente está trazendo para ti está agregando valor, né? Por favor, para nós termos um feedback, né? Até para a gente decidir até quando a gente vai aqui, né? O tempo que a gente vai usar. Então, quando a gente perde a admiração por nós mesmos estamos ocasionando um baque na nossa autoestima, no nosso amor próprio, porque nós estamos questionando, achando que o outro é grosseiro, respondemos no mesmo tom, nos transformamos em alguém grosseiros, e aí, sem se dar conta, porque isso é uma coisa muitas vezes, gratidão aqui, gente, muitas vezes inconsciente, nós estamos tendo um comportamento que nós não admiramos. Então, e perdemos o protagonismo na nossa vida, porque nós estamos reagindo ao estímulo do outro. Lembra que a Aline nos disse? Ai, a Aline, maravilhosa, né? Os aprendizados todos aí a mil. É muito, para mim, é emocionante e muito entusiasmante isso que tu tá falando, né? Porque eu vejo todo um aprendizado aí na tua fala e uma apropriação desse conteúdo, né? Então, ela estava nos dizendo, o outro é o estímulo. Então, se o outro dá o estímulo, eu tenho uma opção aqui. Ou eu reajo, ou eu ajo. Quando eu reajo, eu estou no lugar inconsciente. Rebato simplesmente. Quando eu ajo, eu primeiro fiz esse movimento de olhar para dentro de mim, compreender a minha experiência, para que eu possa, como o Alexandre nos trouxe, me colocar estabelecendo os limites, cuidando dessa relação. Porque isso muitas vezes traz clareza. Eu vou lá e digo, quando tu eleva o teu tom de voz, ou quando tu me diz sair daqui, eu fico chateada, eu fico preocupada, eu fico confusa, eu me sinto dessa forma. É isso que impacta em mim? É assim que eu recebo quando tu faz ou quando tu diz tal coisa? Isso às vezes dá a oportunidade da pessoa, nossa, mas eu não tô braba contigo, eu não quero que tu fique triste. Não era isso que eu queria provocar em ti. Eu não sabia que tu tinha ficado chateada, eu só tô preocupada. Tô falando rápido, tô falando alto, porque eu tenho um compromisso, uma consulta, sei lá, que eu estou aguardando 60 dias e eu já estou aqui preocupada com o horário. Então é por isso, porque a emoção acontece no nosso corpo. São substâncias que estão acontecendo ali, né? Como cortisol, adrenalina, dependendo da emoção que nós tivermos, medo, raiva, que nos levam, né, a lutar, nos colocam num estado de luta para cuidar das nossas necessidades. E por fim, aí, para finalizar, uma pontuação naquilo que tu trouxe, o Marshall Rosenberg, que é a pessoa que organizou, estruturou toda a metodologia da CNV, da comunicação não violenta, ele diz o seguinte: quando nós fazemos o bem, o maior beneficiado, quando eu faço o bem, o maior beneficiado sou eu mesmo. Porque quando nós fazemos algo que nutre a vida do outro de coisas boas, né? Ou seja, contribui para que ele tenha a necessidade atendida, e quando a necessidade está atendida, nós temos emoções prazerosas, vou sentir alegria, gratidão pela Aline, como estou cheia de alegria, gratidão e entusiasmo te escutando agora, minhas necessidades estão atendidas nessa relação.
Isso também me nutre, porque quando eu faço algo que contribui para nutrir a vida do outro de coisas boas, aumenta a minha conexão com a vida. A minha vida atende, por exemplo, a minha necessidade de propósito. A minha vida ganha mais propósito. Eu percebo que eu faço diferença, que eu faço uma contribuição de valor. Isso aumenta o meu pertencimento, a minha apreciação, enfim. E esse processo, ele é um processo vivo, que muitas vezes nós não nos damos conta e acabamos entrando numa situação de escassez. Se o outro agiu assim comigo, é assim que será, né? E aí a gente começa a agir de uma maneira incongruente com os nossos valores. Porque se a atitude dele me incomoda, por exemplo, se ele é grosseiro, é porque cortesia é importante para mim, gentileza é importante para mim, né? Cordialidade é importante para mim. E aí, quando vejo sem consciência, estou agindo de uma maneira muito oposta àquilo que eu valorizo. Então, oi, Rê. A Renata, deixa eu contar, a Renata Gaieski, querida da minha vida. Estou aqui com a Aline, e a Aline só chegou na minha vida a partir de ti, porque a Renata foi a primeira pessoa no Sicredi que me contratou para um workshop, não sei nem em que ano, e eu tenho uma gratidão profunda pela Rê, né? Que é da Central Sicredi, e que através dela eu tive a oportunidade de levar essa contribuição para tantas pessoas. Aí não podia deixar de falar, né? Quando vi teu nome aqui. Rê, muito legal o olhar que tu traz, assim, e eu quero fazer um gancho sobre julgamentos. Ai, Que adoro, vem. adoro. Quando tu traz esse olhar das emoções, né? E por vezes eu agindo num movimento contrário daquilo que é valoroso para mim, o quanto por vezes a gente tá carregado de julgamentos, né? E esses julgamentos muito num processo automático, né? E aí precisa ter esse off do processo automático, eu tentar desligar um pouco desse processo automático. E aqui eu não me refiro a desligar os julgamentos. E a gente também tem o costume A de olhar. ressignificar, a decodificar, a olhar e entender o que ele revela. É isso? Isso, é ressignificar o que ele revela. Porque o julgamento, todo mundo julga, né? Quem disser que não julga tá mentindo. Julgar faz parte do nosso processo cognitivo, né? A gente encurta caminhos quando a gente julga. Então eu olho a expressão da Renata mais séria e eu preciso, enquanto ser humano, dar um significado para a seriedade dela. E se eu não tô olhando para mim, para o meu processo, cuidando daquilo que é importante para mim, é muito fácil eu cair num julgamento em que eu me torno a vítima e a Renata a vilã, e ela tá braba comigo, ela não gosta mais de mim, eu fiz alguma coisa, porque tudo tem a ver comigo. Quanto mais ferido, quanto mais machucado, quanto menos eu tô cuidando do meu mundo interno, mais eu pessoalizo e acho que aquilo que o outro faz tem a ver comigo, quando na verdade o outro só tá cuidando de si. Ele também só tá ali cuidando das coisas que são importantes para ele. E o julgamento, a gente sempre erra, né, ao julgar. Ou na maioria das vezes o julgamento ele cai no lugar de erro. E quando nós trouxemos esse cenário para a liderança, é um caminho muito perigoso. Porque se encurtar respostas, abreviar o que está acontecendo, abreviar a história, pode ter um impacto gigante na vida da outra pessoa. Aquilo que eu falo, aquilo que eu interpreto, pode gerar um estrago. E aí, e todo mundo já deve ter passado por uma situação aí de receber um feedback meio torto, uma fala meio torta, Ai, e eu que se lembra. mesma tenho uma história sensacional, mas quero te escutar. E a gente lembra, né, Renata? São coisas que marcam. Ah, mas foi só uma frase, foi só uma palavra, mas tem uma carga, né, que fica. A gente não passa ileso nas nossas relações. E quando a gente está falando do líder, ele está numa posição que exerce poder, que exerce influência. E como eu falei antes, as pessoas levam as suas projeções de autoridade para dentro das empresas. Então, dependendo de como foi a história daquela pessoa que está ouvindo aquilo, pode bater e pode doer muito. E aí, no programa, a gente também vai trabalhando, por vezes, referências de lideranças que tiveram esse comportamento e a gente tenta amarrar com o quanto o julgamento, por vezes, nos leva num lugar perigoso enquanto líder. E o julgamento, ele sempre vai existir e o processo não é olhar para o julgamento como algo ruim. É
quando eu julgo, isso tá falando sobre algo meu. Volta para ti. É de novo o exercício. Volta para ti, olha para esse julgamento e com um olhar muito de curiosidade, né, Rê? Que a gente fala Sim. muito de curiosidade na CNV. Olha com mais empatia, olha com mais autocompaixão, porque quando eu também olho para os meus julgamentos com porque a gente vai julgar errado e às vezes a gente vai reparar aquela conversa. Esse é o legal da CNV também. Nada é definitivo, né? A gente tem a oportunidade de voltar e reorganizar a conversa e reparar as coisas que a gente faz ou fala. E aí tu percebe que aquele teu julgamento estava totalmente equivocado e aí mora o lugar da culpa. E ao invés de eu olhar a culpa como algo ruim, meu Deus, estou aqui me remoendo. Não era isso que a Renata queria, ela só estava séria porque ela está com uma situação lá na família dela. E aí eu vou para um lugar de culpa. E aí, de novo, tá no lado negativo, né? E a CNV convida a autocompaixão, porque só quando eu olho para os meus julgamentos, primeiro que eu entendo que eu vou julgar. Acho que esse é o primeiro ponto, o primeiro E aprendizado. entender que o julgamento é um mecanismo de vida, porque ele está cuidando da nossa sobrevivência. Eu preciso discernir se estou em risco ou não. Então, o convite da Aline, gente, é fantástico, que é assim, deixa eu entender o que esse julgamento revela sobre mim. Revela sobre o que eu preciso. Se eu estou julgando, por exemplo, que aquela pessoa é egoísta, isso pode significar que eu estou precisando ser levado, que as minhas necessidades sejam levadas em consideração. Eu estou precisando de apoio, estou precisando de ajuda, estou precisando ser vista. E aí, quando nós percebemos isso se transforma em protagonismo. Quer dizer assim, como é que eu posso atender a minha necessidade? Porque caso contrário, a gente fica naquela exigência de acreditar que é o outro que tem que largar tudo, como se eu fosse um bebê, né? Com fome de madrugada, onde meu pai e minha mãe não dormiam bem para poder me alimentar. E eu sigo acreditando que se o outro não larga tudo para cuidar de mim, abrir mão da necessidade dele, é porque ele não gosta de mim, ele está querendo me derrubar, ele está, enfim. E é um movimento humano natural, né? Só que a gente, o convite, o grande convite aqui é olhar para tudo isso e entender que o julgamento, ele é revelador. E ele revela muito mais sobre ti do que sobre o outro. E enxergar com esse olhar mais positivo, né? Porque a gente também tem muito a tendência, e é muito da nossa cultura e da nossa criação, e o Marshall enfatiza muito isso na teoria, que nós aprendemos a reclamar e não a pedir com uma ênfase mais positiva, respeitando aquilo que é importante. E olha o tom que tem de diferença isso. Quando eu julgo o outro por estar injusto, ou quando eu olho que para mim eu ser valorizado é importante e eu consigo comunicar de uma forma positiva. Porque quando eu comunico de uma forma positiva, sem ser pela reclamação ou pelo julgamento, ou apontando essa necessidade de uma forma negativa, eu também trago outro para esse lugar de conversa positiva. E a Que tem a ver com o que nós queremos para ficar bem. Porque até agora eu fiquei pensando, Aline, quando tu traz essa questão de que não aprendemos a pedir, e é fato, não aprendemos, ou pelo menos a fazer um pedido efetivo, positivo, né? E objetivo, assim, claro. Porque mesmo quando pedimos, se nós não observarmos, corremos o risco de pedir de um jeito que gera resistência. Por exemplo, ao invés de pedir, eu gostaria que os meus esforços fossem valorizados, ou eu gostaria de ser reconhecida com mais agilidade, né, dentro da empresa, eu gostaria de ter, enfim, crescer na minha carreira com mais agilidade dentro da empresa, ou seja o que for, a gente vai lá e diz o que a gente não quer. A gente vai lá e diz, eu não quero que tu me trate dessa forma, achando que está fazendo um pedido efetivo, né? Eu não quero mais ser desvalorizada desse jeito, eu não quero mais, né, ficar tanto tempo na posição que eu tô. Então nós temos uma tendência a pedir o que não queremos, ao invés de pedir o que queremos. E aí então abre todo um espaço para o outro perceber aquilo, mesmo que indiretamente, como um julgamento da atitude dele. tá. Né? Daí cai no lugar. Ah, então eu Vai. errei. Se eu fiz isso é porque eu errei com a Renata. Ela tá dizendo que ela não quer que eu haja assim com ela. Aí eu coloco o outro no lugar do erro. Ah, então eu errei com a Renata. E aí o E outro ela quer defender a sua reputação, porque ele quer ser aceito, ser reconhecido, pertencer, ser valorizado. E aí nós convidamos a outra pessoa para lutar, né? Ao invés de buscar um processo de entendimento. Então, quando a gente fala de uma liderança que desenvolve
que gera segurança psicológica, segurança emocional, eu vejo que essa comunicação passa por essa linguagem de conseguir fazer pedidos efetivos com uma linguagem muito mais positiva do que reforçando ou dando ênfase ou destacando aquilo que eu não quero. E nós, seres humanos, a gente tem uma capacidade incrível de ser genéricos, né? É mais fácil para o ser humano falar, Renata, você sempre se atrasa. Do que dizer, Sempre Renata, eu preciso que tu estejas pontualmente todos os dias às 7 da manhã, por isso, por isso, por isso, por isso. perfeito. Ou pontuar no momento de feedback em que momentos que você fez isso. Em que momentos que eu observei o comportamento acontecendo. E aí, por isso que em alguns momentos o feedback ele é aquele movimento totalmente na contramão, né? É uma baita ferramenta, só que por vezes mal usada. E aí o líder vai muito por esse caminho de generalizar, e aí a pessoa não entende se foi um comportamento, um fato específico, e aí começa a misturar com o jeito dela de ser, e aí ela se sente atacada ou agredida porque você está falando do jeito que ela é porque você está julgando ela como atrasado, como irresponsável, como ou pelo menos é assim que ela escuta, porque a conversa não convida para uma escuta positiva. E aí o feedback por vezes tem esse efeito contrário. E ele também não convida para que a pessoa fale o que é importante para ela também, de uma forma positiva. O que ela espera dessa Sim. liderança. E aí, por vezes, Sabe? acontece esse afastamento na relação e o líder também não consegue ser ajudado. Porque o colaborador se fecha para também poder ser mais autêntico na forma de se expressar do que ele precisa dessa liderança. E que muitas vezes não consegue, porque, como tu disseste, o peso do crachá, né, do líder é grande. Então, fica aquela questão da conversa no corredor, da queixa na hora do almoço, da queixa na copa, né, de falar mal da pessoa para um outro, para o terceiro, na expectativa que essa pessoa represente, ou às vezes achando que alguma coisa mágica vai acontecer. Eu quero comentar aqui, o Alexandre traz o seguinte: o autoconhecimento sobre as nossas crenças pode facilitar a interpretação e o entendimento sobre o julgamento. Sem dúvida, eu diria também os vieses inconscientes, né? Aquelas coisas que vêm vindo de outras gerações e que muitas vezes está no inconsciente coletivo, que daqui a pouco a gente se manifesta, sem muitas vezes ter muita consciência. Viés inconsciente não tem consciência, né, gente? Óbvio. Então, assim, sem se dar conta daquilo tudo. E aí também queria pontuar uma questão que a Aline traz sobre a importância da curiosidade, porque tem a ver com uma contribuição aqui da Bianca. Acho que é Stirmer que fala, né, Bianca? Olhar para as necessidades nos guia para as perguntas a serem feitas. Sim. E outra questão, né? Quando nós temos a curiosidade, nós já estamos atentos a fazer mais perguntas. Ou seja, eu quero entender a experiência do outro. Eu quero incluir a experiência do outro. Porque cuidar do outro é também cuidar de mim, porque o outro tem interação comigo. Quanto mais oponente ele estiver, mais difícil fica a minha vida. Quanto mais, né, nós estivermos entendendo e desejando, né, de alguma maneira, buscar essa compreensão, fortalecer os nossos laços, ampliar nossa relação de confiança, isso tudo vai repercutir nos nossos resultados, porque como foi muito bem colocado pela Aline, lá no início, o ser humano é integral. Não existe essa coisa de eu ir para a empresa e deixar o meu problema de saúde do filho, da mãe, do marido, ou a discussão que aconteceu, ou o acidente do trânsito que eu passei, ou um exame que eu estou aguardando. Eu tenho uma pauta aqui que está disputando a minha presença. Então, quando a gente começa a trabalhar isso dentro de nós começamos a identificar nossas emoções e aí nós conseguimos dar um nome para ela, trazer para a consciência, trazer, né, tornar a emoção um sentimento, e essa é a base para que nós possamos fazer a gestão inteligente dessas emoções. E aí tu tem um diálogo ali contigo, que é a partir dessa autoempatia, esse autoacolhimento. Ai, tô ansiosa. Por que eu tô ansiosa? Ah, porque eu tô preocupada com o resultado do meu exame. Ah, tá. Já entendi. Então, eu tô preocupada com o resultado do meu exame, porque eu quero viver, né? Eu quero ter uma vida longa, saudável e feliz. Então, o que eu posso fazer agora que me deixe mais tranquila? Porque o medo está pedindo segurança. O que eu poderia fazer para ficar mais segura enquanto eu aguardo esse tempo, né? Aí daqui a pouco tu encontra uma estratégia. Bom, ai, vou
tomar uma água, vou dar uma respirada, vou dar uma meditada, vou falar com uma amiga minha, né? Vou compartilhar isso com alguém, vou ligar para o consultório, para o laboratório, para saber que horas fica pronto, né? Vou focar em tal coisa. Quando nós descobrimos as necessidades, podemos encontrar estratégias para cuidar dessas necessidades, né? Aline, olha só, a gente já está com 1 hora, podia ficar contigo até amanhã. Diz, A- tem alguma coisa que tu gostaria de trazer de recado antes da gente fechar? Porque eu e tu, a gente podia falar sobre isso horas, tenho certeza. Facilmente, com certeza. Mas eu acho que para também poder ir finalizando assim, primeiro que é um desafio exercitar essa liderança na vida, né? Aqui a gente não está falando de uma posição, de um cargo, mas sim de um lugar que a gente ocupa em nós mesmos, né? Que é esse lugar de protagonismo. E se apropriar da nossa própria história. Eu acho que o grande diferencial desse programa foi poder olhar para cada um enquanto um ser humano que tem a sua história, que carrega os seus significados e trazer tudo isso para uma roda e poder respeitar e poder exercitar a compaixão e poder exercitar as relações de confiança. Eu acho que esses pontos fizeram muita diferença, assim, a tua entrada, né, Renata, foi logo no início e de forma muito estratégica, mas o grupo continuou e continua ainda, eles ainda estão em processo, vamos no próximo. Mas eu acho que quem está aqui, né, enquanto empresa, enquanto pessoa, tudo isso que a gente falou se aplica porque fala sobre uma qualidade de presença, sobre uma qualidade de escuta e uma qualidade de relação que a gente constrói. E eu não consigo enxergar uma felicidade que não está alicerçada nessa qualidade de relacionamento. E poder viver isso dentro das empresas é fantástico. Gera muita gratidão, assim, ver o movimento das pessoas com vários exemplos, né? Eu lembro que eu mandava para Renata os prints das pessoas contando, assim, pedir autorização para as pessoas. Olha, me deixa compartilhar com a Renata, porque eu acho que vai ser muito especial para ela saber disso. E essa Ai, sim. transição fantástica. Tiveram pessoas que fizeram conversas tão corajosas e que movimentaram coisas que vinham de gerações. E eu não estou falando de poucas coisas. Eu estou falando daquelas coisas que são geracionais. Que vai passando, porque a pessoa já assim, porque ela foi tratada de uma forma por alguém e ela vai replicando, replicando, replicando. E essa pessoa entra nesse programa e ela faz uma escolha consciente de se olhar com mais amor, curiosidade, de parar ali aquele movimento. E aí volta a fazer, atravessar, né, todas essas dores e amores para poder dar um significado diferente. Então é um impacto que eu não tenho nem como contar, assim, né? Eu até mandei um áudio dizendo, ó, eu vou contar um pouco da tua história lá, porque ela chocou o Brasil, assim, essa pessoa, quando ela contou dessa conversa, que ela volta com a família e ela consegue ter uma conversa difícil, emocionalmente difícil, e para uma coisa geracional. Nossa, Ai, nossa, que lindo isso, tá vontade de falando saber de mais. um cargo, né, Renata? A gente tá falando de um propósito, a gente está falando de uma conexão muito maior. Então, acho que é esse, para mim, é esse o sentido da liderança, é você poder se experimentar nesse movimento para entregar esse melhor para os outros e para o mundo. E pasmem, essa conversa difícil, ela reverbera até hoje, com muitos movimentos de resultados na carreira, de resultados nas relações, de transformações que foram acontecendo, que a gente fica, meu Deus, que case de sucesso! E parte desse movimento de tudo que nós conversamos em relação a CNV. É muito poderoso, muito poderoso. Ai, Aline, que coisa mais linda. Depois eu vou te perguntar se essa pessoa tem vontade de colocar assim. Porque isso é muito verdadeiro, gente. Porque alguém que começa a se movimentar diferente dentro da empresa e na sua vida, porque é junto, vai se movimentar também diferente na vida pessoal. Ou faz um movimento na vida pessoal, se experimenta, faz uma conquista de resultado diferente. Isso acaba sendo um incentivo, um estímulo e gera um registro emocional. Porque na hora que tu faz um movimento e tu colhe um resultado diferente, tu vive uma emoção com aquilo, né? Provavelmente um alívio, né? Um entusiasmo, gratidão, enfim.
enfim, coisas relativas, né, à experiência que as pessoas têm, que eu tive, que a Aline teve, que essa pessoa também teve. Então, isso gera um registro emocional que acaba sendo algo muito poderoso para que nós possamos ousar cada vez mais, até que em determinado momento não existe nenhum tipo de dedicação nem esforço. Acontece naturalmente, porque tu muda o teu padrão de enxergar as coisas. E quando muda o padrão de enxergar as coisas, muda o padrão de ação. E uma ação diferente vai resultar um resultado diferente. Eu quero, antes da gente se despedir aqui, comentar o que o Diego traz. Né? Tu viu que entraram os feedbacks aqui ali no pessoal agradecendo, curtindo. A gente também agradece muito a presença de vocês, as contribuições de vocês, o feedback de vocês. E o Diego está dizendo o seguinte, eu vou pegar só uma fração aqui, tá, Diego? Do que eu quero destacar, assim. Eu entendo que o líder, além de motivar a equipe, se faz necessário enxergar nas entrelinhas. Sim, é enxergar além do que está sendo dito. E aí eu faço o convite a todos nós, entendendo que líderes somos todos nós, porque somos líderes em alguma comunidade da nossa vida, e mesmo que não tenhamos um papel de liderança formal, nós somos pessoas que influenciam as relações e somos líderes da nossa própria experiência, que é o que a Aline está nos dizendo. A gente vai para um lugar de escolha. Qual é o impacto que eu quero colocar no mundo? Qual é a experiência que eu desejo promover nas pessoas quando elas estiverem em interação comigo? Quem eu quero ser? Né? Como é que eu quero levar a minha vida? É uma coisa assim que a gente meio que se pergunta se eu vou por aqui, isso me aproxima ou me distancia do meu objetivo de uma vida longa, saudável e feliz. Eu achei lindo quando tu trouxe, né? Assim, que tu não consegue ver uma vida, a felicidade, né? Sem que se trabalhe essa questão dos relacionamentos. Uhum. Porque é isso, uma pessoa que tem uma conversa, às vezes dentro da sua casa, com a sua família, e ela se coloca nessa vulnerabilidade e ela conversa com tato, com cuidado, falando sobre si, ao invés de acusar o que os outros fizeram, é um convite É, inspirador, onde as pessoas aprendem como fazer diferente, né? E aí, quando tu te empodera desse jeito, é claro que tu vai chegar dentro do teu trabalho total. com uma outra atitude, mais autoconfiante, com habilidade para fazer gestão de conflitos, né? Percebendo a tua força, tu fala de um lugar de força. Então, é um lugar de superação. É muito fantástico, gente. Ai, tem tanta coisa aqui que eu queria Fantástico. poder pontuar aqui, gente. Mas para vocês saberem, nós estamos lendo, tá? Sim, Jana, é um lugar cheio de desafios e precisamos sim primeiro olhar para nós, porque precisamos desenvolver esse olhar generoso conosco, porque Uhum. nós para poder depois conseguir ter um olhar generoso para outra pessoa, porque a forma, né, como a gente pesa pra gente, vai ser a forma como a gente vai pesar para outra pessoa. Então, dentro desse modelo mental que nós aprendemos do certo ou errado, onde nós não queremos estar errados nunca, porque se nós estamos errados, faltou um S aqui, não queremos estar errados nunca, o que não existe, né? Até porque muitas vezes é do lugar do erro que a gente se desenvolve. Então, o que acontece? Nós lutamos para estar certos, porque quem está errado é punido. Então, o que acontece? Quando nós estamos nos colocando nesse lugar, assim, de a errada sou eu, porque às vezes a errada sou eu, às vezes a errada vai ser tu, né? Dentro da nossa mentalidade, dessa coisa polarizada, ao invés de vamos entender melhor o que aconteceu aqui, qual foi o impacto disso que eu te disse, como é que tu te sentiu, né? Deixa eu te contar como é que isso chegou para mim, e aí as coisas vão se esclarecendo, porque muitas vezes aquilo que chegou não é o que eu queria dizer, não houve assertividade. E aí, quando as coisas se esclarecem, acontece o que o Alexandre disse, né? Os relacionamentos se potencializam. E isso Ai, se agrava, né? Porque nós construímos também uma expectativa que o líder tenha as respostas. Então é bem difícil ser líder. O líder, por vezes, não consegue também abrir mão ou largar essa capa de super-herói, mas tem uma expectativa de que o líder dê a resposta, de que o líder conduza bem a conversa, de que o líder. Então é muito fácil cair nessa posição de certo e errado. E, de novo, e nós outra não coisa, aprendemos a navegar entre algo que não seja o certo ou errado. Nós fomos criados e educados com provas escolares, inclusive, que ou tá certo ou tá errado. Não existe o convite para a construção. Não tem certo e errado nessa conversa. Somos nós e tentando muito construir. menos
né? Quando tem um erro, tu perguntar para a pessoa. Quando tu colocou essa resposta, o que que tu entendeu sobre a pergunta? Quando tu colocou essa resposta, me conta qual foi o raciocínio que tu construiu. Não existe essa Não. investigação, né? E a gente está trazendo uma coisa muito importante. Isso vem, esses aprendizados que a gente vai retomar depois, na hora que teu cérebro vai classificando, né? Isso aqui está certo ou errado, ou a pessoa é assim, ou a pessoa é assado, ou a pessoa deveria ser assim, ou eu deveria ser assim ou assado, já vem, né, de uma cultura que é milenar. Olha só, já tem um convite aqui do Alexandre para nós fazermos outra live ali, eu super topo. Tá? Com esse, Fran, engenharia de líderes, te vi aqui. com esse público generoso, eu super topo. Vamos marcar, podemos marcar. Não, eles foram Porque assim, sensacionais, né? Para minha primeira live, eu fui muito bem meu recebida. Deus do céu, arrasou total. Então, assim, Alexandre, falando sobre o que tu disse, gente, temos que ir embora, 20 para as 9. O segredo está nas perguntas e não nas respostas. E aí, tem uma questão, podia ficar até 1 da manhã. Tem uma questão aqui também que é a seguinte, gente. Nós, como quando ocupamos papéis de líderes, por exemplo, sou líder da minha casa, como mãe, tu é líder como pai, né? Tu é líder como, enfim, cuidadora, ou tia, ou dinda, o que for. Nós somos exigidos para ter as respostas que vão levar aquela pessoinha ali para crescer segura, se desenvolver, sobreviver, ser bem-sucedido. Quando nós estamos dentro de uma organização, nós somos demandados por resolutividade, porque nós, ó, temos que trazer resultado. Então, o que que acontece? É muito rápido que a gente vá para um lugar e faz assim, faz assim, faz assim. Só que quando a gente diz isso, nós estamos passando uma mensagem enorme para o outro. Eu sei mais que tu, a tua opinião não é importante para mim, né? Eu não valorizo a tua contribuição, eu não desenvolvo esse indivíduo, eu acabo bloqueando o desenvolvimento dele. Isso vai gerar uma circunstância também na minha vida. Provavelmente eu vou me tornar alguém mais acumulado, né, de trabalho, porque o meu time não vai se desenvolver, vai se tornar um time mais dependente. Com o tempo eu vou ficando mais centralizador, mais sobrecarregada ou sobrecarregado. Então, é todo um conjunto de impacto sistêmico que vai acontecendo, né? Quando nós, muitas vezes, não desenvolvemos essas questões. Turma, eu fiquei super convidada mesmo, Aline. Tô vendo aqui o pessoal te amando, a Ieda dizendo, ai, foi incrível, né? Enfim, outras pessoas também aqui comentando. Eu fiquei super afim de falar sobre feedback. E não vai ser hoje, gente. Porque eu desenvolvi uma metodologia que eu chamei de Feed Purpose, que é feedback por propósito, Maravilhosa. justamente depois de conhecer a comunicação não violenta, e que tem muito a ver com o que a Aline estava dizendo. Porque quando, e tem a ver com o que o Alexandre nos disse, precisamos escutar as entrelinhas. Porque quando nós começamos a ter conhecimento sobre inteligência emocional, motivação, autorresponsabilidade, todas essas coisas, nós já não vamos para um feedback, seja para um filho, ou seja para um colaborador, ou para um par, ou para o próprio gestor, dizendo aquilo que se fala no feed. Só um pouquinho. No feed forward, que é deixa eu te dizer o que tem que fazer daqui para frente. Nós vamos fazer perguntas que eu chamo de perguntas de expansão, para que esse colaborador, nós como facilitadores, ou de um filho, por exemplo, né, ele amplie a percepção dele sobre o impacto da atitude dele, sobre quanto essa atitude ela favorece, está alinhada, é congruente com o objetivo que ele tem, ou quanto ele distancia. Então, nós vamos fazer um processo de ajudar o outro a tomar consciência. Tem uma outra coisa que eu incluí, né, além dos perfis motivacionais de David McClelland, de alguns recursos da comunicação não violenta, recursos da ontologia da linguagem, que eu aprendi com o Leonardo Volk, coisas que eu aprendi na minha experiência e que fazem parte também do meu racional, através da minha interação com os clientes, coisas que eu acredito que se tornaram crenças para mim a partir da minha experiência, é que o feedback não pode ser nunca um sanduíche, que é o que a gente mais escuta. Não é, Aline, que quando tu falou, caramba, a gente escuta tanto falar e é tão mal usado. Porque depende da necessidade do outro. Vão ter pessoas que vão precisar primeiro entender o que elas têm que melhorar para que ela consiga abrir espaço interno, emocional, de escuta, para receber o reconhecimento e usufruir dessa apreciação. Outras pessoas vão precisar que tu faça uma preparação de terreno, que tu diga, olha só, a gente está conversando aqui hoje porque eu me importo contigo, porque eu quero te dar alguns toques, quero conversar, quero conhecer a tua experiência,
quero te dizer as coisas que eu entendo que está super alinhado com a questão da cultura, que foi outro ponto que tu trouxe, que é muito importante, porque a gente tem, às vezes, a cultura dos norteadores estratégicos da empresa, né, no mural ali, Uhum. missão, visão, valores, né, na entrada, nos documentos internos, nas comunicações eletrônicas, e muitas vezes nós não vemos esse valor praticado. Né? Por quê? Porque nós estamos trabalhando, as pessoas estamos só contando, é isso que tem que fazer, mas a pessoa está entendendo, não, se eu fizer isso, vai ter um prejuízo aqui. Se eu cuido disso, eu abro mão de uma outra coisa. E nós não facilitamos que a pessoa perceba como praticar os valores, ajuda a que ela tenha suas necessidades atendidas, né? Mas enfim, 15 para as 9, precisamos finalizar, gente. Aline, te agradeço imensamente. Para mim foi assim, ó, muito prazeroso estar aqui contigo. Fiquei instigada a conversar contigo muito mais. E fica o convite. Se tu quiser voltar aqui, a gente faz um outro movimento. Pessoal, agradecer a presença de vocês aqui. E aí, então, a Aline vou abrir para ela dar um tchau, se ela quer dar um recado final aí. E lembrando que estamos com uma série de lives, tá? Hoje é terça, não, hoje é quarta. Já tô perdida. Que dia é hoje, gente? Aline, é quarta, né? Amanhã é Páscoa. É isso. Então, semana que vem vai ser divulgado ali no grupo do WhatsApp, se vocês entraram para receber as comunicações. Não é um grupo que todo mundo fala, é um grupo fechado. Então, quem posta ali é o time que me dá suporte. Então, vão as informações ali das próximas lives. Mas tem lives muito poderosas para acontecerem agora. Semana que vem vou estar com o Felipe Suri, falando sobre a comunicação protagonista. Vou estar com a Silvia, que estava aqui conosco também, que é uma psicóloga, terapeuta, que fez o curso comigo também, onde ela vai contar como modificou as intervenções dela num processo de atendimento psicoterapêutico, como se modificaram de atendimento terapêutico e o quanto ela percebe os pacientes comentando também que quando se apropriam conseguem, né, um resultado diferente. Vou estar também como convidada na live de uma outra pessoa que está trabalhando também, a Lucy, né? Todos esses processos digitais de contribuição. Então vai ser muito incrível. E agora eu vou deixar o tchau para ser dado por ti. Que bom, Janaína, que tu sentiu que eu tá levando coisas que vocês precisaram, que tu precisavas, né? Então, se vocês puderem aqui nos dar um rápido feed, se foi legal, também vai ser outras pessoas que ainda não se manifestaram. É sempre algo que nos incentiva, né, a Aline, a continuar na entrega. Então agora já não vai ser a tua primeira live, vai ser a próxima. Até Oi, filhote! Ai, pera! lá. Lucas, meu filho, meu amor amado. Ai, A mãe também te ama. Tá aqui, chegando. Vem aqui pro pessoal te ver. Vai aparecer aqui, só um pouquinho, Aline. Vem, amor. Deixa o pessoal te conhecer aqui, quem quiser saber. Que carinha mais maravilhosa que Oi. tem o meu lindão. Lucas. Tá chegando aqui, a mãe já te dá atenção. Tá bom? Quer dar uma beijoca aí, Aline? Sim, só agradecer pela generosidade do teu convite. Eu já te falei, né, que eu ficaria horas te ouvindo. A gente fazia o workshop, era 8, 12 horas, eu ficava lá encantada, assim, com muito conhecimento. A CNV com certeza fez parte de uma transformação muito importante minha. E assim como você, eu tenho essa necessidade de contribuir com o mundo muito forte em mim. Então, eu sempre que possível levo tudo isso que eu aprendi e compartilhei aqui nas minhas conversas, nas minhas relações, porque eu realmente vejo muito sentido e eu vivi isso. Mais do que ler o livro e ouvir falar sobre CNV, é poder viver a transformação que gera. E então, muito obrigada, gente. Obrigada pelo carinho aí das mensagens de vocês também. Foi um prazer. Foi muito lindo. Tô te vendo aqui, Michele, que saudade. Eu vou a Itajaí. Na próxima, ai, não sei direito o dia, mas eu vou a Itajaí fazer um trabalho para o cliente. Vamos falar para ver se de repente a gente consegue se encontrar, vai ser maravilhoso. A Vânia, tua mãe aqui, coisa mais linda, cheia de amor no coração e cheia de orgulho, assim como eu pelo meu filhote, né, aqui agora. E Aline, foi maravilhoso para mim. Eu amei de ter aqui. E se tu topar, a gente vai fazer outra sim, gente. Tá? Um beijo grande aí para todo mundo. Boa noite. Obrigada pela presença. Oi, Diego. Obrigada aqui também. Deixa eu ver o que tu colocou aqui. As duas juntas dá para criar uma mentoria. Olha, quem sabe, né? Olha, quem sabe, né? Coisas estão sendo semeadas aqui. Gente, beijo. Aline, beijo aí, tá? Muito obrigada. E eu te agradeço de coração também pela tua generosidade de estar aqui fazendo, prestando esse serviço.
isso, né? Trazendo para as pessoas todas essas reflexões. Tchau, Gi. Te vi aqui também, Gislaine Blackman. Beijo, gente. Boa Tchau. noite, tá? Até mais. Vou desligar. Não tô conseguindo fechar. Tá marcando como se tivesse 2 minutos e 45. Será que a gente tem esses 2 minutos e 46 para fechar? Gente, não sei se vai ficar gravada, não tô conseguindo fechar a live. Vamos ver agora se aceita. Deu!